Olá, sejam bem-vindos. O tema da aula de hoje é Introdução à Química Orgânica. O objetivo dessa aula é fazer uma introdução à química orgânica de uma forma bem direta, bem objetiva. Então, eu não irei comentar os aspectos históricos, o desenvolvimento da química orgânica, as suas aplicações, mas sim eu começarei diretamente comentando sobre o átomo de carbono. Então, a química orgânica é a química dos compostos de carbono. Então, o carbono é o elemento químico chave da química orgânica. Então, eu iniciarei essa aula falando sobre o átomo de carbono, suas propriedades, suas ligações, sua hibridação. Então, em relação às propriedades do átomo de carbono, nós podemos citar três. A primeira é que o carbono é tetravalente, ou seja, ele sempre faz 4 ligações. O carbono, ele pertence à família 4A, então ele possui 4 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, para atingir a estabilidade eletrônica, ele precisa fazer 4 ligações de modo que sua última camada fique com 8 elétrons. Uma segunda característica, uma segunda propriedade do átomo de carbono é que os 4 elétrons da camada de valência se equivalem. Então eu tenho um átomo de carbono fazendo 4 ligações simples, 3 com hidrogênio e uma com cloro. Então não interessa se o cloro está se ligando ao elétron de cima, da direita, de baixo ou da esquerda, que nós teremos a mesma estrutura nessas 4 figuras. Nós temos o mesmo composto. Então não existe diferença entre os 4 elétrons da camada de valência do carbono. Uma terceira propriedade muito importante é que os átomos de carbono formam cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas que vão de 1 até milhares de átomos de carbono. Então nós temos aqui nessa figura um exemplo, de um segmento de uma cadeia carbônica. Essa propriedade possibilita uma grande versatilidade para a química orgânica. Por isso que a química orgânica possui milhares ou milhões de compostos orgânicos conhecidos, justamente devido a essa propriedade do carbono formar cadeias carbônicas. Então, somente 2 elementos na tabela periódica na natureza formam cadeias carbônicas. O silício, que forma cadeias carbônicas formam cadeias em compostos inorgânicos, e o carbono, que forma cadeias em compostos orgânicos. Nessa tabela, eu falarei sobre a hibridação ou hibridização do átomo de carbono. O átomo de carbono pode ter 3 tipos de hibridação: sp3, sp2 e sp. Qual é a diferença entre elas? O carbono sempre faz 4 ligações. No entanto, essas ligações podem ocorrer de diferentes maneiras. O carbono pode fazer 4 ligações simples. Quando isso acontecer, a sua hibridação será do tipo sp3. O carbono pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, totalizando também 4 ligações. Quando isso acontecer, sua hibridação será do tipo sp2. Ou o carbono pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla, ou 2 ligações duplas. Quando isso acontecer, sua hibridação será do tipo sp. Na hibridação sp3, nós temos 4 ligações simples. Essas 4 ligações são idênticas, são todas do tipo sigma. E esse ângulo de ligação vale 109 graus
e 28 minutos, ou 109,5 graus, já que 1 grau são 30 minutos, então 28 minutos é praticamente meio grau. Existem ligações do tipo sigma e do tipo π. O total de ligações sigma mais π sempre deve dar 4. No caso da hibridação sp3, nós temos 4 do tipo sigma e nenhuma do tipo π. E a geometria ao redor do átomo de carbono, esses 4 átomos que estarão ligados aqui ao redor do carbono vão formar uma geometria tetraédrica. Apesar do ângulo aqui parecer de 90 graus, no slide posterior eu irei mostrar estruturas em 3D e nós veremos esses ângulos aqui com mais detalhes. Quando o carbono fizer 2 ligações simples e uma dupla, sua hibridação será sp2, ele terá ligações do tipo sigma, e aqui na dupla uma é do tipo π e a outra é do tipo sigma. Apesar dos dois tracinhos serem representados igualmente, essas duas ligações não são iguais. Esse ângulo de ligação, ou cada um desses 3 ângulos aqui, é de 120 graus, porque o ciclo trigonométrico completo tem 360 graus, dividido em 3 partes de 120. 3 ligações são do tipo sigma, uma do tipo π. E a geometria ao redor do átomo de carbono, ou seja, esses 3 átomos que estão ligados diretamente ao carbono, vão formar uma geometria trigonal plana. E quando o carbono tem uma ligação simples e 3 e uma tripla, uma ligação é do tipo sigma e aqui na tripla é π, sigma e π. E quando a hibridação, quando o carbono tiver 2 ligações duplas, uma é π, outra é sigma, π, sigma. Nos 2 casos, o ângulo é de 180 graus. Nos 2 casos, 2 ligações sigmas e 2 π. E nos 2 casos, a geometria ao redor do átomo de carbono, ou seja, eu tenho um elemento aqui à esquerda, um elemento aqui à direita, um à esquerda, um à direita, e a geometria ao redor do átomo de carbono é linear. Aqui nós temos a fórmula estrutural em 3D de 3 moléculas. Então observem essa molécula maior. Esse carbono que eu estou assinalando aqui, ele faz 4 ligações simples. Se ele faz 4 ligações simples, a sua hibridação é do tipo sp3. Essas 4 ligações são do tipo sigma. E se eu analisar a geometria ao redor do átomo de carbono, ela é tetraédrica. Eu vou ligar esses 3 hidrogênios aqui. Agora ligo o hidrogênio aqui no carbono. E observo um tetraedro, ou seja, o átomo central é esse carbono aqui que está em análise. Ao redor desse carbono, os 4 átomos que estão ligados diretamente a ele, que é um outro carbono e 3 hidrogênios, estão dispostos de modo a formar um tetraedro. Então, esses ângulos de ligação, esse ângulo, esse, todos os ângulos têm 109 graus e 28 minutos. E a geometria ao redor do átomo de carbono é tetraédrica. Se eu observar esse carbono que eu estou assinalando aqui, ele faz 2 ligações simples
e uma dupla. Também 4 ligações. Então a sua hibridação é do tipo sp2. Ligação sigma. Na dupla é uma π e uma sigma. Se eu pegar os 3 átomos que estão diretamente ligados ao carbono, que é um outro carbono, e 2 oxigênios, nós teremos um triângulo. Esse ângulo vale 120 graus, 120 graus, 120 graus. Então o ângulo de ligação é de 120 graus e a geometria ao redor desse átomo de carbono é trigonal plana. E nas outras 2 figuras, nós temos carbonos híbridos sp3. Na figura acima, o carbono da esquerda faz uma simples e uma tripla, e o da direita também faz uma simples e uma tripla. Os 2 carbonos são híbridos sp. O da esquerda faz uma sigma, que é aqui π, sigma e π. E o da direita faz uma sigma, e a esquerda π, sigma e π. O ângulo de ligação aqui é de 180 graus. O ângulo de ligação aqui é 180 graus. E a geometria é linear. Já nessa molécula abaixo, os 2 carbonos da extremidade são sp2. Simples, simples e dupla. Simples, simples e dupla. E o carbono do centro faz 2 duplas. Então o carbono do centro é híbrido sp. Uma ligação é π e uma é sigma. Uma é π e uma é sigma. O ângulo da ligação é de 180 graus. E a geometria da molécula ela é em forma de linha. Tá difícil aqui na mesa digitalizadora. Geometria